Bom, a gente pode começar então? Podemos sim. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar dos VEMPs, né? Tanto o VEMP cervical quanto o VEMP ocular. Antes de mais nada, o que é VEMP, né? Então o que a sigla significa é um potencial evocado miogênico vestibular. Ou seja, evocar não é espontâneo, né? Então ele vai ser evocado. Pode ser por um estímulo sonoro, vibratório ou elétrico, e a gente vai captar a resposta que vai ser originada do nosso sistema vestibular em um músculo, tá? Deixa eu só ver como que eu passo. Pronto. Então, só batendo na mesma tecla dos receptores sensoriais, que a gente já conversou na aula de anatomia, que eu acho que é bem importante a gente entender isso para que vocês saibam indicar cada um dos exames que a gente tem, né? Cada um dos exames complementares, é muito importante que vocês saibam o que cada um está avaliando, né? Então, lembrando os nossos 5 receptores sensoriais que nós temos, nossas 2 máculas e as 3 cristas, né, as 3 ampolas dos canais semicirculares, a gente vai ter, então, avaliando cada um dos canais semicirculares o Verrit, avaliando o canal semicircular lateral para a calórica, que nós conversamos na semana passada, e avaliando as máculas do sacro e do trículo, nós vamos ter os VEMPs, sendo que o VEMP ocular vai avaliar a mácula do trículo e o VEMP cervical do sacro. Então, como a gente conversou na aula de anatomofisiologia, o nosso sistema vestibular, ele é um grande captador, né, um grande receptor de informação de aceleração da cabeça e posição no espaço. E a partir da captação, então, dessas informações, ele vai gerar 2 reflexos, que são ajustes posturais e respostas oculares para fazer a manutenção do nosso equilíbrio, né? Então, gerar respostas compensatórias aos nossos movimentos para que a gente mantenha um bom equilíbrio. E os 2 principais reflexos, como a gente já conversou, vão ser o RVO, né, o reflexo vestíbulo ocular, e o RVE. E aí eu estou voltando nisso porque são exatamente as 2 vias que o VEMP vai avaliar, tá? O VEMP cervical vai avaliar a via do RVE e o VEMP ocular a via do RVO. Então, como a gente viu, esse exame avalia as máculas, só para a gente relembrar brevemente a anatomia e fisiologia desses receptores. Então, as máculas são estruturas que captam acelerações lineares, né, ao contrário dos canais semicirculares, que são receptores, que são sensores de aceleração angular da cabeça, e também traduzem essa posição da cabeça em relação à gravidade, né? E lembrando que os canais semicirculares não têm essa função, eles não são sensíveis à gravidade, justamente porque eles não têm otocônias, né? E além disso, eles estão relacionados à nossa visual vertical subjetiva, né? A nossa percepção da posição vertical quando a gente não tem uma informação visual para trazer essa informação para a gente. Então, a mácula do trículo, como a gente já viu, ela está disposta num plano horizontal e ela vai detectar acelerações lineares, então, nesse plano horizontal e também movimentos da cabeça no sentido antero-posterior, né? E a mácula do sacro, ela está disposta no sentido vertical, então ela vai detectar movimentos, acelerações no plano vertical, para cima e para baixo. Então tem até o exemplo aí que é o mais comum no nosso dia a dia, né? Subir e descer no elevador, por exemplo. Então o VEMP, como eu já mencionei lá no início, é exatamente esse exame que vai fazer uma estimulação da nossa via vestibular, e isso vai gerar um RVO ou um RVE, que vai ser captado a partir da detecção de uma contratura muscular, tá? Então, no caso do VEMP ocular, a gente está estudando a via do RVO, mais uma vez, então a via do nervo vestibular superior, e no caso do VEMP cervical, a gente vai estar estudando o RVE e a via do nervo vestibular inferior, tá? Começando pelo VEMP cervical, que é o exame que é mais utilizado na prática clínica, é o mais padronizado para uso, eu diria, e é um exame também de mais fácil captação, né? A gente vai ver que ele está captando a contração de um músculo bem maior do que no caso do VEMP ocular, tá? Então a gente acaba usando mais na prática clínica. Então, como que a gente faz o VEMP cervical? Que ele representa? Então, a gente vai fornecer um estímulo sonoro intenso e abrupto que vai promover a ativação do sacro, tá?
justamente porque isso vai gerar um movimento, né, da endolinfa que vai fazer vibrar a otocônia e isso vai gerar uma ativação, por isso tem que ser um estímulo sonoro intenso, tá? As outras opções de estimulação, como eu mencionei, são a estimulação vibratória e galvânica, que seria um estímulo elétrico, mas que são menos utilizadas na prática clínica, especialmente porque a estimulação galvânica, que seria uma ótima opção porque é um estímulo muito efetivo, ela não vai fazer ativação da mácula, mas direto do nervo. Então, a gente não está testando a função do órgão periférico. Tá só mencionando uma especificidade, né, do tipo de estímulo. Então, o que a gente mais usa na prática é realmente o estímulo sonoro. E a gente sabe que o sáculo é o órgão vestibular que é mais sensível ao som, tá? Mais do que o trículo e mais, lógico, do que os canais semicirculares. Então, como que funciona essa via? A gente vai então fornecer um estímulo sonoro intenso. Esse estímulo sonoro intenso vai fazer a ativação do sáculo. Isso vai ser transduzido, né, pelas células ciliadas, como a gente já viu lá na aula de anatomofisiologia, no impulso elétrico, que vai ser conduzido pelo nervo vestibular inferior, vai chegar até o gânglio vestibular, né, o nervo vestibular, sua porção comum, sendo então encaminhado para o núcleo vestibular inferior, onde essa informação vai ser processada e isso vai gerar um reflexo, que aqui no caso é o reflexo vestíbulo espinhal. Esse reflexo, então, ele desce via trato vestíbulo espinhal medial, né, pela coluna cervical, até a porção anterior, o corno anterior da medula, onde a gente tem os motoneurônios responsáveis pela atividade muscular. E aí, via 11º par, né, via nervo acessório, isso vai chegar, então, até o local onde a gente vai captar a resposta, que no caso do ventro cervical é o músculo esternocleidomastoideo. Tá? Então, quando a gente fizer esse estímulo, isso vai gerar como resposta, é como se fosse uma adaptação postural, tá? Já que essa mácula foi ativada, e isso vai inibir temporariamente a ativação desse músculo ipsilateral, tá? Do esternocleidomastoideo. Então, colocando em palavras mais bonitas, o VEMP é exatamente isso, essa mudança na atividade contrátil do esternocleido como resultado da estimulação dessa via do RV, né, do sistema vestibular, por um som de alta intensidade. Como a gente viu na via, é muito importante, uma das partes mais importantes de se entender e de se lembrar do VEMP é isso. A gente viu que em momento nenhum eu falei de nervo auditivo, eu falei de cóclea, eu falei de núcleo coclear, nada da parte auditiva, tá? Então é nervo vestibular, núcleo vestibular, nunca entrou nada da via auditiva aqui. Então, mesmo em pacientes com surdez profunda, se ela for neurosensorial, como a gente vai ver, se eles tiverem o sistema vestibular, a via do RV intacta, a gente tem esse exame presente, né? Ao contrário de outros exames dentro do rol da eletrofisiologia, como, por exemplo, a eletrococleografia, claro, que está medindo um potencial da cóclea, que vão estar ausentes, né? Então, é uma informação importante, por exemplo, para pacientes eventualmente de um implante, pacientes com surdez profunda, que é uma forma de avaliar a porção vestibular, né, a via vestibular deles. E aí, nesse exame, então, a pressão sonora é justamente essa força mecânica, já que é um estímulo sonoro intenso, mais uma vez, que vai gerar um movimento da endolinfa e um movimento daquela porção gelatinosa onde repousam as otocônias. Isso vai gerar uma ativação dessa mácula, né, e vai, então, desencadear toda a via do RVE. Como que a gente faz o exame, então? A gente mantém o paciente sentado para esse exame e a gente vai girar o pescoço para o lado contralateral ao lado testado. Então, se eu, por exemplo, vou testar o lado direito primeiro, o paciente vai rodar o pescoço para o lado esquerdo, tá? Por quê? Porque isso gera uma contração do esternocleidomastoide, uma contração ativa, né? O paciente está contraindo o músculo. Então, isso aumenta e torna mais fácil a captação da resposta. Tá? Vamos colocar então os fones de inserção. O eletrodo que a gente vai estar captando a resposta vai estar aqui, então, no esternocleido ipsilateral ao lado que está sendo testado. Tá? O restante, referência, terra, isso não importa muito, é a montagem técnica do exame só. Então, o que vai influenciar esse exame? Então, mais uma vez lembrando, isso é uma informação importante, volta e meia até já caiu na prova de título, o VEMP pode sim
ser obtido em pacientes com perda profunda, tá? Desde que ela só tenha, seja exclusivamente neurosensorial, não tenha componente condutivo. A gente vai ver ainda por quê, tá? E quando ele não vai estar presente, quando ele vai estar ausente. Então, quando o paciente tiver uma disfunção vestibular severa que acometa a via do RVE, em casos, por exemplo, onde houve secção cirúrgica ou mesmo tem uma alteração anatômica do nervo vestibular, então, por exemplo, no caso de um chivanoma, no intraoperatório de chivanoma, a gente pode fazer essa pesquisa da integridade da via pelo VEMP, né? E, como a gente vai ver agora, as alterações condutivas também causam uma ausência de resposta ao VEMP, tá? E por que que isso acontece? Isso acontece porque, como eu disse, para a gente desencadear o VEMP, a gente precisa de uma resposta, de um estímulo sonoro intenso. Se o paciente tem alguma alteração condutiva de orelha média, a gente sabe que isso faz com que esse estímulo sonoro perca alguns decibéis até chegar na orelha interna, que é onde vai ser desencadeado o VEMP, né, já que é uma resposta macular. Então, se ele tem, por exemplo, uma perfuração, ele tem uma otite média serosa, ele tem uma otosclerose, esse estímulo que a gente dá inicialmente por volta de 90 decibéis, não vai chegar até a orelha interna com 90 decibéis, vai chegar por volta de 70, eventualmente até menos, se ele tiver um acometimento severo por uma otosclerose, por exemplo, né? Então, o estímulo chegando até a orelha interna por volta de 60, 70 decibéis, essa intensidade sonora não é suficiente para deflagrar o estímulo, para deflagrar o reflexo, tá? Justamente porque é a movimentação mecânica, né, dessas otocônias que vai fazer esse reflexo surgir. Então, com estímulos pouco intensos, isso não vai acontecer. A gente sabe que alguns fatores modificam a resposta ao exame, principalmente a questão da amplitude dessa resposta, né? E a idade vai fazer alterações tanto da amplitude quanto da latência, como da maioria dos exames, a gente vai tendo menos fibras fazendo parte dessa via, né? Menos neurônios, células ciliadas e tudo isso, assim como na cóclea, a gente vai perdendo também das máculas a partir dos 60 anos, isso vai proporcionalmente caindo, né? E de forma linear. Mas isso não está relacionado diretamente à tonicidade do músculo, tá? Mesmo que seja um paciente mais idosinho, super forte, mesmo assim ele vai ter perda da amplitude da resposta, justamente pela perda de células no órgão sensorial, tá? E não tem diferença entre sexos. E aqui trazendo então da questão da perda condutiva, tá? De orelha média. E aí pode ser por qualquer problema na orelha média. Então pode ser por secreção na orelha média, pode ser uma otite média crônica com uma perfuração da membrana timpânica, os casos de otosclerose. E por isso é fundamental que antes do exame a gente faça uma boa otoscopia. Preferencialmente aqui no serviço a gente sempre faz a otomicroscopia, né? E como todo exame eletrofisiológico, o paciente sempre deve realizar previamente uma audiometria e, se possível, uma imitância, tá? Para a gente justamente avaliar as condições dessa orelha média. Tem um tipo de perda condutiva, especificamente a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre ela, que não altera a resposta ao VEMP, na verdade não tira essa resposta ao VEMP, né? Não anula a resposta, que é o caso da terceira janela, como a gente vai conversar. Mas aí, só para reforçar, eu falei as perdas condutivas que são resultantes de problema na orelha média, né? A terceira janela, ela não é um problema na orelha média, ela é um problema na orelha interna, né? Ela é uma deiscência do canal, uma janela extra, geralmente a deiscência do canal superior, mas na orelha interna. Então, isso não tem problema. O importante é que esse estímulo chegue até a janela oval com a intensidade que ele foi fornecido lá de fora. Então, orelha média, tá? Como que a gente interpreta esse exame? Então, como é a resposta ao exame? A resposta, ela é um potencial caracteristicamente bifásico e que tem aproximadamente essas latências, tá? Um primeiro pico positivo, que seria o que a gente chama de P13, justamente porque a latência média é por volta de 13 milissegundos, e um segundo pico negativo, tá? Que seria o N de negativo, 23, que é a latência aproximada. Então, a gente se refere comumente como P13 e N23 a esse complexo bifásico. Tudo na eletrofisiologia que é pico positivo, nesse caso, se refere aqui no VEMP, tá? A um potencial inibitório. Então, justamente a inibição do esternocleido seguido de uma ativação. Seria mais ou menos, né, de uma repolarização, na verdade.
E aí, quais são os critérios, o que a gente avalia? Então, primeira coisa, como em qualquer outro exame eletrofisiológico, a reprodutibilidade das ondas. Em eletrofisiologia, isso vale para qualquer exame, né? Desde o Bera, que é o mais comum, a gente nunca capta, nunca registra só uma resposta, né? A gente sempre, no mínimo, faz duas, geralmente a gente até faz mais, para ver se isso realmente é uma resposta, então se essas ondas são replicáveis ou se foi simplesmente acaso, né? Se elas não são replicáveis é porque foi ao acaso. Então, o primeiro critério, como em qualquer outro exame, é a reprodutibilidade dessas respostas. Segundo critério, a latência, né, dessas duas ondas. Então, P13 e N23 é a latência média, como eu disse. E aí a latência vai ser exatamente essa distância, né, entre o início onde foi dado o estímulo, que é em 0 milissegundo, até o momento que essa resposta surgiu, essa onda surgiu. A interamplitude, tá, que é justamente esse vale, né, essa distância, na verdade, entre o ápicezinho desse primeiro pico até a máxima deflexão, então, da onda subsequente, né? Isso é o que a gente chama de interamplitude. E o mais importante dos parâmetros é o índice de assimetria. Como a gente viu, a latência e principalmente a amplitude tem uma variação muito grande de pessoa para pessoa, tá? Não tem como eu comparar a resposta do músculo de um homem jovem de 20 anos e de uma vozinha de 92. Não é comparável. Então, mais importante do que essa comparação interpessoal é o comparar um lado e o outro, né? O comparar as duas vias de uma mesma pessoa. Então, o índice de assimetria, a gente considera que no caso do ventre cervical é normal até 40%. Tá? Então a gente compara as respostas, as amplitudes das respostas de um lado, as amplitudes das respostas do outro lado, e aí a diferença entre um lado e o outro tem que ser no máximo 40%. Se ela é maior do que isso, a gente considera que um dos lados é hipofuncionante em relação ao outro. Em alguns casos específicos, a gente faz a pesquisa de limiar, tá? E aí a gente vai ver em qual situação isso estaria bem indicado. Não é protocolo, é sempre que a gente está pesquisando, no caso, a terceira janela. Então aqui tem o traçado de um VEMP, né? Um VEMP cervical. E aqui, no caso, um VEMP, eu diria que a gente fez o protocolo completo. Então, inclusive a pesquisa do limiar. Então, a gente começa com uma alta intensidade. Aqui a gente começou com uma intensidade de 95 decibéis. E como a gente pode ver, a gente fez duas ondas, justamente porque sempre a gente replica essa resposta, tá? Então, fizemos duas captações, a gente vê que não foi por acaso, elas são perfeitamente replicáveis, né? Uma resposta bate exatamente em latência, e mesmo em amplitude é bem parecido com a outra, né? Dos dois lados. E depois, nesse caso, a gente fez a pesquisa do limiar. Então, a gente vai diminuindo a intensidade do estímulo sonoro, e o que a gente vai vendo é justamente uma diminuição da amplitude dessa resposta, tá? Até aqui em 80 decibéis, ó, já está bem pobrinha a resposta, diminuímos mais 5 decibéis, 75, e ó, já não teve resposta replicável, né? Nem de um lado, nem do outro. Então, quais são as intensidades que a gente sempre replica? O que seria, por assim dizer, o neurodiagnóstico, né, que é a primeira e maior intensidade, o limiar, e um abaixo do limiar a gente replica por segurança, não precisaria, tá? Mas sempre o limiar e o neurodiagnóstico precisam ser replicados para confirmar que isso é resposta. Os demais aqui no meio do caminho a gente vai fazendo para ter uma comparação, né? Não adianta eu fazer 90 e de repente fazer 60 e não fazer nada no meio do caminho, eu vou perder muito tempo. Então, é uma estratégia para tornar o exame mais preciso e mais rápido. Bom, então quais seriam as indicações né? Aqui estão algumas, as principais, eu diria, na nossa prática clínica. Então, Meniere, né, como eu disse, a terceira janela, casos de estilanoma vestibular, surdez súbita, arreflexia e VPPB, pensando em pacientes com VPPB muito recorrente, tá? Muitos casos, principalmente pacientes, por exemplo, não tão idosos, mas que fazem muitas VPPBs repetidas, pensando numa disfunção macular, tá? Por que que essa mácula estaria soltando tanta partícula e gerando tantas crises? No caso da doença de Meniere, a gente sabe que existe uma cronologia bem estabelecida de como essa doença vai se desenvolvendo.
né? Então a gente sabe que o primeiro órgão que ela acomete é a cóclea, e por isso a primeira coisa que é estabelecida é a perda auditiva, né? Depois da perda auditiva, então depois da cóclea, os primeiros órgãos a serem acometidos são as máculas, tá? E primeiro do sáculo, depois do trículo. É como se ela fosse realmente migrando no sentido da cóclea pro labirinto mais posterior, né, de um órgãozinho para o outro. Dentro, então, das máculas, a gente sabe que ela acomete primeiro o sáculo e depois o trículo, comumente, tá? E por último, os canais semicirculares. Então, por exemplo, a última coisa que o Meniere vai acometer definitivamente são os canais. Então, a gente vai pegar uma alteração, por exemplo, na prova calórica ou no VRIT, muito depois de pegar uma disfunção ou VEMP, tá? Então, é interessante nesse sentido, de progressão de doença. A gente sabe, então, que no Meniere, classicamente, nos estágios iniciais, a gente tem essas alterações de hidropsia e retorno à normalidade, então são alterações reversíveis, né? Essa distensão do labirinto membranoso pode acontecer a parte da endolinfa ficar tão próxima da janela oval, que isso causa, inclusive, uma resposta aumentada ao VEMP nessa fase inicial, tá? Então, é como se pela distensão fosse mais fácil você fazer uma ativação dessa mácula, tá? Então, no início, nesses primeiros estágios, onde ainda não tem uma doença estabelecida, uma perda estabelecida, a gente pode ter um VEMP normal ou até com amplitude aumentada. Já nas fases mais tardias das doenças, a gente já tem alterações que são irreversíveis, então a gente já teve perda de célula ciliada, né, lá na cóclea, então teve perda de audição, e começa a ter perda de célula ciliada aqui também, né, nas máculas. E aí a gente começa a ter, então, uma resposta mais pobre ou mesmo ausente ao VEMP, tá? Na surdez súbita é uma outra indicação interessante, e aqui, inclusive, no HC, faz parte do nosso protocolo de todos os pacientes. Todo paciente aqui que a gente atende no ambulatório de autoneuro com surdez súbita, lógico que por disponibilidade do serviço, ele passa por todos os exames eletrofisiológicos e prova calórica, tá? Então a gente testa todas as estruturas. E por quê? Porque a gente sabe, existem muitos estudos que mostram isso, que quanto menos estruturas são acometidas numa surdez súbita, melhor é a resposta ao tratamento desse paciente. Então, quanto menos estruturas acometidas, melhor o prognóstico, tá? E aí, geralmente, a gente faz VEMP, a gente faz BERA, a gente faz prova calórica, tá? Pensando em pegar todas, então, as estruturas. Nervo vestibular superior, inferior, máculas, canais, tudo, tá? Esses são só alguns estudos que trazem essas informações, tá? E uma informação a mais é que justamente nos casos de surdez súbita, quando o paciente tem tontura, e a gente sabe que o fato dele ter vertigem junto da surdez súbita é um fator de prognóstico ruim, né? Mas o sáculo é mais envolvido do que os canais semicirculares na etiologia dessa tontura, tá? Então, esse estudo mostrou justamente que nos pacientes que foram, então, submetidos a essa investigação completa da via, tinham mais pacientes com alteração sacular ao VEMP, né, com assimetria de resposta, do que alteração na prova calórica, tá? Bom, a síndrome da terceira janela, como eu já mencionei, é justamente essa deiscência em alguma porção dos canais, né? Que geralmente o mais comum, de forma idiopática, por assim dizer, né? É no canal superior, né? A gente pensaria no canal lateral, mas em cirurgia e otite média crônica, naturalmente a mais comum é do canal superior. Então, como é o quadro clínico desses pacientes, né? São pacientes que, de forma, isso aqui é a historinha de livro, nem sempre vai se manifestar assim, né? Mas aquele paciente que tem uma tontura induzida por sons de grande intensidade ou por pressão realizada, né, no tragus, na porção do conduto auditivo externo, né, que seria aqui fenômeno de Túlio, fenômeno de Renenberg, na audiometria, eles cursam geralmente com perda condutiva, mas aí, como eu já disse, essa perda condutiva é justamente por uma perda de energia a nível de orelha interna, tá? Então, não é uma perda que surge da orelha média e por isso não altera o VEMP, tá? A ideia é que quando essa onda de energia, a gente vai ter ela se propagando ao longo de toda a rampa, né, na cóclea, isso também acaba indo para a parte dos canais, né, para o labirinto posterior. Com essa janela extra, isso dissipa a energia mesmo mecânica dessa onda na endolinfa,
e esse paciente acabaria tendo uma perda por dissipação de energia, tá? Mas, quando a gente, lógico, pega um paciente que tem uma perda condutiva exclusivamente, claro que eu acho que a hipótese que todo mundo faria seria uma otosclerose. Então, o que que ajuda a gente a diferenciar? Primeiro, são pacientes que não vão ter alteração na curva, tá? Na imitância. Então, geralmente, os pacientes com otosclerose, no quadro mais clássico, eles vão ter um achatamento da curva, uma complacência menor, justamente porque a cadeia está enrijecida. Nesses pacientes, a gente não vê isso, e principalmente reflexos presentes, tá? Na otosclerose, como a perda condutiva é da orelha média, a gente não vai ter reflexo acústico preservado. Aqui a gente tem. E aí, o que que a gente vê no VEMP desses pacientes? Justamente por essa dissipação de energia, é mais fácil você gerar um estímulo sonoro, mesmo que em menor intensidade, que ative a mácula, tá? Então, o que a gente vê nesses pacientes é que eles têm uma resposta bem maior do que o habitual para os pacientes, por exemplo, que não têm uma terceira janela, e eles precisam de uma intensidade sonora menor do que os pacientes que não têm terceira janela também. Então, se lá nos pacientes normais, por assim dizer, a gente precisa de um estímulo sonoro por volta de 80 decibéis, pelo menos, aqui por volta dos 70, 65 a gente ainda consegue resposta, tá? Então, inclusive, isso é citado por alguns autores como uma alteração patognomônica na terceira janela. Se eventualmente você ficar na dúvida, fez uma tomo, ai, será que está deiscente? Será que tem uma cápsulazinha muito, né, fina de osso? Ao VEMP, se tiver alteração, tá deiscente. Tá. Bom, eu vou deixar os casos para o final. Vamos falar agora então da parte técnica e fisiológica do VEMP ocular, já que aqui a gente está testando uma outra via, né? Então, a ideia é a mesma. A gente vai fornecer um estímulo sonoro, mais classicamente, mas que também pode ser vibratório e galvânico, assim como no cervical, né? Que vai promover agora a ativação do trículo e não mais do sáculo, né? Na verdade, vai promover dos dois, mas aqui a gente está estudando do trículo. E aí a gente vai captar a resposta, ao invés de ser no pescoço, no músculo esternocleido, no músculo oblíquo inferior. Então, inferiormente ao olho. E aqui, mais especificamente, a gente vai captar a resposta contralateral. A gente vai ver na fisiologia por quê, mas é porque a via do fascículo longitudinal medial é justamente ela decursa a linha média a nível do tronco, né? E muitas vezes a gente acaba usando esse exame no VEMP cervical. Ele não é tão padronizado no uso clínico, justamente porque é bem mais difícil a técnica para a realização dele, tá? Mesmo em pacientes jovens, a amplitude é muito menor do que a do VEMP cervical, né? A gente está comparando a resposta de um músculo enorme do pescoço com um músculozinho pequenininho da órbita. Então, a amplitude é naturalmente muito menor e por isso ele é menos empregado, tá? Com relação à fisiologia, aqui a gente está falando da via do VOR, mas não do VOR angular, igual a gente estudou, né, na aula de anatomofisiologia, que o mais clássico é o VOR de canal lateral, então, né, ativando o músculo reto medial, reto lateral. Aqui a gente está falando de um VOR linear. Ele é infinitamente mais complexo. E por quê? Porque lá, se a gente lembrar direitinho, lá nas cristas dos canais semicirculares, todas as células ciliadas, elas estão dispostas numa mesma direção, né? Então, todos os sinocílios estão apontadinhos sempre para o mesmo lado. Em todos os canais isso acontece, né? Seja mais próximo ou mais distante da ampola, isso sempre acontece. Aqui, as nossas células ciliadas nas nossas máculas, elas têm um arranjo multidirecional e extremamente complexo, tá? Então, cada porçãozinha, cada feixezinho de cílio vai ter um vetor de direção própria. E por conta disso, os estudos são bastante complexos, mesmo com muitos estudos, a gente ainda não conhece 100% qual seria o movimento ocular que cada uma dessas porções geram, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Então, a gente vê que cada porção do sáculo, cada porção do trículo gera um movimento ocular diferente, faz a ativação de um músculo, né, ocular diferente. Então, não vou entrar em muitos detalhes, isso é realmente bastante complexo, a gente não precisa entender isso. O que a gente precisa entender é, tá bom, ali pensando na ativação de cada partezinha da mácula. Aqui eu estou falando de uma ativação de toda a mácula do trículo, pensando que toda ela está sendo ativada por um estímulo sonoro. Então, a gente tem estudos, foram feitos, na verdade, no gato, para entender
ativando, então, toda a mácula de uma vez, qual é o movimento ocular que isso gera. E aí o que a gente sabe é que a partir da ativação, então, foi feito no caso do estudo, né, diretamente a ativação do nervo utricular, da porção dele que saindo, deixando o trículo. Então a gente vai ter um movimento de torção dos 2 olhos, tá, então e um olho vai fazer uma enciclodução. O que que é isso? Vai rodar para dentro e no outro vai fazer uma exciclodução, ou seja, vai rodar para fora, tá. E um vai elevar e o outro vai abaixar um pouquinho, tá, em relação ao plano medial da órbita. Além disso, um aduz um pouquinho e um abduz um pouquinho. Bom, então é basicamente esse movimento de compensar o movimento que a gente estaria fazendo caso a nossa cabeça estivesse sendo lateralizada no sentido dessa mácula. Então, se eu rodo a minha cabeça, eu estou testando o lado direito, estou ativando o lado direito. Se eu inclino a minha cabeça para o lado direito, o movimento compensatório que os meus olhos precisam fazer é rodar para o outro lado. Um vai descer um pouquinho, um vai subir um pouquinho. Na verdade, o contrário, não vai subir um pouquinho, vai descer um pouquinho. E eles vão ter que fazer algum ajuste em relação ao ponto médio do meu crânio. Tá? Então, é isso. É o movimento compensatório que seria gerado quando eu inclino a cabeça no plano entre as orelhas. Né? Como que é a via do VOR, então, provemp ocular? Então, mais uma vez, vou fornecer um estímulo sonoro intenso, isso vai ativar o utrículo, vai ser transportado via nervo vestibular superior agora até o núcleo vestibular, e aí via fascículo longitudinal medial, esse estímulo vai chegar até o núcleo oculomotor do outro lado, contralateral. Né? A gente precisa lembrar que a via do fascículo longitudinal medial ela é sempre contralateral, tanto para o VOR de canal lateral, né, para o VOR angular, quanto aqui para o VOR linear. E aí isso vai chegar, então, até a musculatura extraocular, mais especificamente ao músculo oblíquo inferior, que é onde a gente capta essa resposta. Então, como que é a montagem do exame? Então, mais uma vez, o paciente vai estar sentadinho, a gente vai colocar os fones e os eletrodos aqui são posicionados, então, embaixo dos olhos, né, pertinho o eletrodo ativo vai estar o mais pertinho possível da pálpebra inferior, da borda inferior aqui, justamente para a gente captar a resposta desse músculo. E como a gente, além de tudo, faz os exames na gente mesmo para aprender, é exatamente nessa posição que a gente fica, então, olhando para cima, tá forçando bastante, então, a ativação, esticando o músculo oblíquo inferior e aproximando ele da pele, para que seja mais fácil da gente captar essa resposta, que é de amplitude muito pequenininha. Tá? E o que, que a gente tem como resposta nesse exame? Então, a gente vai ter também um potencial bifásico, tá? Aqui, ao contrário do VEMP cervical, nossa primeira onda, a primeira onda é negativa e a segunda é uma onda positiva. A gente continua nomeando P e N, mas você poderia nomear como primeiro N e segunda P, tá? Em relação à latência, uma latência mais curta, porque é uma via um pouquinho mais curta. Seria mais ou menos P10, N15, tá? Então é um pouquinho mais curta. E aqui a primeira onda é negativa justamente porque é uma ativação do músculo oblíquo inferior. Se lá a primeira era positiva porque é inibitória, aqui ela é negativa porque ela é excitatória. Tá? E com relação aos parâmetros que a gente vai avaliar vão ser os mesmos. Então, a latência de cada uma dessas ondas e a interamplitude. Então, a amplitude que a gente chama de N1 a P1, né? O máximo da deflexão e o máximo do pico positivo. E, em alguns casos, também a gente faz a pesquisa do limiar. Aqui, como a resposta é ainda mais pobre, geralmente o limiar é ainda mais alto do que o VEMP cervical nos pacientes que não têm deiscência, tá? Aqui só para a gente ver um exemplo, então, de um exame né, realizado, aqui um exemplo prático. Então, respostas obtidas dos dois lados, tá? Mais uma vez, aquele primeiro parâmetro que eu falei que é muito importante para a gente na eletrofisiologia, que é a replicabilidade dessa resposta. Então, sempre no primeiro estímulo, que seria, por assim dizer, o neurodiagnóstico, né? 2 respostas. E, nesse caso, foi feita a pesquisa do limiar, que aqui, olha, para a gente ver 90 na orelha direita e 95 mesmo na orelha esquerda. Nem teve resposta aqui em 90. Então, como é uma resposta de amplitude bem pequenininha, não é incomum que a gente nem consiga respostas com menos do que 95, 90. Tá?
Com relação aos valores de referência, mais uma vez, o mais importante, esse é o artigo que até hoje a gente usa de padronização, tá? Ele é de 2011. Eh, Mais importante é a gente entender o índice de assimetria, mais uma vez, né? Não é interessante a gente comparar a resposta entre indivíduos, isso muda bastante de uma pessoa para outra. Mas a assimetria, que nesse caso a gente considera que é normal até 34%. Tá? E quando a gente vai usar o VEMP ocular, então, as indicações não vão fugir muito ao que a gente já viu do VEMP cervical. Tá? Então, a terceira janela, surdez súbita. No caso de neurite, a gente pode fazer os dois exames também, né? O VEMP cervical e o VEMP ocular, pensando em topografar qual dos nervos vestibulares foram acometidos. A gente sabe que é mais comum o acometimento do vestibular superior, né? Então, sendo mesmo do vestibular superior, o que a gente esperaria seria uma ausência de resposta no VEMP ocular e uma presença no VEMP cervical. No caso do Chivanoma, é a mesma ideia, a gente vê se ele já acomete mais de um ramo, se ele está restrito a um ramo apenas, tá? E no caso da síndrome de Meniere, como a gente já viu ao longo da evolução da doença, pensando que primeiro vai embora o sáculo e depois vai embora o utrículo, tá? Então seria também para documentar progressão de doença. Aqui eu trouxe a maioria dos estudos com relação ao VEMP ocular, eles são feitos a partir da ideia da terceira janela, tá? Então, esse estudo ele comparou o VEMP ocular e o VEMP cervical no diagnóstico para a terceira janela, é um dos que a gente tem, tá? E o que ele percebeu, qual é a informação que eu quero que vocês guardem? No caso do limiar, como a gente tem uma resposta mais robusta normalmente no VEMP cervical, então o limiar, ele seria mais sensível, a diminuição do limiar seria um parâmetro mais sensível para o VEMP cervical, e o aumento da amplitude seria um parâmetro mais sensível para o VEMP ocular, tá? Então, no caso de síndrome da terceira janela, no caso de deiscência do canal superior, a diminuição do limiar ao VEMP cervical e o aumento de amplitude ao VEMP ocular seriam parâmetros bastante precisos. Tá? Ele mostra, inclusive, aqui, olha, no caso da amplitude para o VEMP ocular, uma amplitude maior do que 17 milivolts, é uma resposta bem pequenininha, já teria uma sensibilidade e uma especificidade de 100%, tá? Então, é bastante, né? E, ó, a diminuição do limiar, um limiar menor ou igual a 85 no VEMP cervical, também uma sensibilidade e especificidade aí beirando os 90%. Bom, trouxe alguns casinhos só para a gente fixar, então, a fisiologia e os achados do exame, tá? Então, a primeira é um paciente masculino de 45 anos, com uma história de hipoacusia e zumbido, só do lado direito, há 25 anos. Esse paciente tinha uma história de otorreia recorrente, uma tontura, tipo um desequilíbrio, também já bem crônico, constante, diário, e a história de uma plenitude aural desse mesmo lado, à direita. Esse paciente foi encaminhado para a gente, então, para a gente fazer o VEMP dele. Foi a solicitação do médico assistente. Essa era a áudio que esse paciente dando uma perda condutiva, realmente, do lado direito, né? E uma audição normal à esquerda. E quando a gente realizou o VEMP, aqui no caso o VEMP cervical, ele tinha respostas bonitas aqui do lado esquerdo, né, bem replicáveis. A gente até fez a pesquisa do limiar, que no caso dele foi 80 decibéis, tá? E do lado direito não teve resposta. Ah, então esse paciente tem uma reflexia do lado direito, da via vestibular, da via do RVE? Não. Esse paciente não tinha doença de Meniere, ele não era reflexo, ele simplesmente tinha uma perfuração. Então, talvez se o médico assistente dele soubesse dessa limitação do exame, ele tivesse optado por um exame melhor para pesquisar a via vestibular desse paciente. Infelizmente, não é incomum que chegue, tá? E é isso que eu quero evitar que vocês façam. Vocês não peçam um exame que não vai avaliar o que vocês estão querendo. Não adianta pedir VEMP para paciente que tem problema de orelha média. A gente lauda antes de fazer o exame, não vai ter resposta desse lado, tá? Então é isso que eu quero que vocês levem. Quando não pedir, às vezes é até mais importante do que quando está indicado, tá? Aqui um segundo caso, uma paciente de 50 anos que já tinha crises de tontura vertiginosas com duração de horas, zumbido, plenitude e hipoacusia à direita.
já há bastante tempo também, mais de 7 anos. E ela mesma notava e referia essa piora, né, o desencadeamento dessas crises quando ela consumia, fazia abuso de doce. Ela trazia essa áudio com uma perda também à direita, né, uma perda em rampa, que já pegava os graves inclusive, e uma audição preservada do lado esquerdo. Quando a gente bate o olho aqui nesse exame, até parece que as respostas são bem parecidas dos 2 lados, né, então, bem replicáveis aqui em 95, ainda presentes em 85. No caso do lado esquerdo, ela teve resposta até 75 decibéis e do lado direito só até 85. Mas aqui, na verdade, é só a escala que a gente apresentou o exame que está igual, tá? Se a gente olhar aqui as interamplitudes, olha, do lado esquerdo, A1 e A2, ó, 140, quase 100, e do lado direito, metade disso praticamente, né? Então, quando a gente comparou um lado e o outro, como eu disse, esse é o principal parâmetro, ela teve um índice de assimetria de 50%. Tá? Então, a gente, como eu mencionei, a gente considera que a assimetria para o vento cervical é normal até 40, então ela tinha o índice de assimetria aumentado, mostrando que realmente a via do lado esquerdo tem uma resposta maior que do lado direito. E aí, lógico, que aqui o problema é que o lado direito responde pouco, tá? Não que o esquerdo tá hiper responsivo ou coisa do tipo. Então, história compatível com o MNE, já tinha uma perda auditiva sugestiva, né, estabelecida, então a gente sabe que ela já não está mais naquela fase inicial da doença, né, já tem perda estabelecida, então não é mais aquela fase reversível, e já pegou o próximo órgão, já pegou também aqui o sáculo, tá? Porque a gente já tem uma resposta assimétrica, ainda não está ausente, mas já tem acometimento. Terceiro caso, uma paciente, então, de 45 anos, com crises de tontura também vertiginosas, mas aqui, diferentemente da outra, que duravam várias horas, que tinha associação com sintomas auditivos, essa paciente tinha crises bem curtas, duravam segundos. E tinha um zumbido também desse mesmo lado, do lado esquerdo, desculpa. Ela trazia uma áudio que mostrava um componente condutivo do lado esquerdo, tá? Aqui tem um gapzinho grande, aqui nem chegaria a configurar um gap, né? Porque tem 5 decibéis só de diferença. Mas apesar desse gap, apesar dessa perda condutiva, desse componente condutivo pelo menos, ela tinha curvas relativamente preservadas, né? Então tinha uma curva A do lado esquerdo, uma curva sem classificação da direita que estaria aí entre uma curva A, uma curva C, né? Mas tinha reflexos acústicos preservados, né? Então, como a gente conversou, isso é um fator bem importante para a gente tentar diferenciar uma otosclerose de uma perda condutiva de outra causa, né? Fizemos o VEMP dessa paciente, a gente vê que aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, tá? Então, a gente vê que tá diferente um lado e o outro, né? Aqui parece que tá mais lisinho, o traçado aqui tá bem mais acidentado, e eu já vou mostrar por quê. A gente precisou ampliar diminuir muito, na verdade, a escala do lado esquerdo e aumentar bastante a escala do lado direito, porque elas tinham amplitudes muito diferentes. Então, aqui está bem acidentado, porque a gente precisou ampliar, dar um zoom nessa resposta para ela ficar numa escala parecida com essa, graficamente, tá? Mas olha como os valores eram discrepantes. Do lado direito, ela teve presença de respostas, olha, essas eram as amplitudes da resposta, 28, 38 milivolts, né? E um limiar de 85. Limiar normal ainda. Já do lado esquerdo, potenciais com amplitude bem maiores, 134, 180, isso é bem grande, tá? E um limiar em 60, então um limiar claramente rebaixado, tá? Não tem 60 que seja normal, não. Isso aqui em paciente sem terceira janela não acontece. Então a gente viu um rebaixamento do limiar e um índice de assimetria bastante expressivo, 58%, reforçando o normal até 40, tá? Sugerindo bastante que essa paciente tivesse uma terceira janela. Depois que ela fez esse exame, ela realmente confirmou com uma tomografia que ela tinha uma deiscência do canal à esquerda, como a gente já esperava, e era realmente do canal superior, que é o mais comum. Tá? Mais um paciente de 71 anos, com quadro de desequilíbrio já também mais crônico,
Tinha uma queixa de hipoacusia e zumbido bilateral há 10 anos, progressiva, de antecedente pessoal ele tinha um quadro de enxaqueca, de hábitos é ex-tabagista e ex-etilista, mas parou há bastante tempo, e faz abuso de cafeína, o que também piorava esses sintomas deles. Mas os exames laboratoriais normais. Ele tinha essa áudio já feinha, né, com uma queda importante aí nas frequências médias e mais agudas, mais altas, com essa configuração bem descendente, que poderia ser simplesmente, né, compatível com uma presbiacusia, uma perda relacionada à idade. Ele tinha alguns exames prévios por conta dessa queixa de tontura já mais crônica, e na eletronistágmo dele mostrava uma arreflexia da orelha esquerda e uma hiporreflexia na orelha direita. Então tinha uma resposta, mas uma resposta menor do que o esperado, tá? Na prova no caso da PRPD, uma hiporreflexia bilateral, a prova rotatória, né, da cadeira, e ele vinha realizando uma RV, um método mais clássico, com uma melhora parcial, tá? Solicitaram então o VEMP pensando em avaliar o restante da via vestibular desse paciente, os outros órgãos sensoriais. E aí esse paciente tinha resposta ao VEMP cervical, tá? A gente fez o limiar também, era até um pouquinho menor o limiar do lado direito, mas uma assimetria de 44%, então um pouquinho diferente um lado do outro, mas o que era compatível com aquela prova calórica dele, né, que tinha ainda alguma resposta do lado direito, nenhuma do lado esquerdo. Então, ok, ele ter essa assimetria compatível com a história. Mas por que era importante nesse caso a gente fazer a pesquisa dos outros órgãos sensoriais, dos outros receptores sensoriais? Justamente pensando em topografar, em mapear quais dos receptores dele ainda funcionam, tá? Isso é uma informação bastante importante para a gente direcionar os exercícios na nossa RV, tá? É diferente eu pensar em reabilitar um paciente que não tem nada não tem nenhum sensor para VOR, de eu pensar em exercícios para reabilitar um paciente que ainda tem algum. Então, a informação do VEMP nesse caso é para isso. Quais exercícios eu ainda posso usar, pensando em substituir ou em reforçar uma via paralela, né, para esse paciente melhorar desse desequilíbrio, tá? Então, muitas vezes, para esses pacientes que não estão respondendo satisfatoriamente à RV, a gente acaba complementando justamente para direcionar um pouquinho melhor o nosso tratamento. Aqui no serviço, como a gente tem também essa facilidade, é o que a gente costuma fazer. Bom, acho que eram essas as principais indicações, alguns casinhos para vocês terem em mente, né? E se tiverem qualquer dúvida, só perguntarem.